3 pilotos com exatamente o mesmo tempo de qualifying, um título decidido na última corrida e combatida, despedida da Renault, desqualificações, aposentadoria de Gerhard Berger, primeira vitória de Hakkinen, o único título de Villeneuve na Fórmula 1. A decisão do duelo entre Villeneuve e Schumacher foi definitivamente uma corrida diferente dentro e fora das pistas, ficando com certeza absoluta no hall de corridas históricas da Fórmula 1. Esse foi o GP da Europa de 1997. A decisão do título de 97 foi disputada no dia 26 de outubro no circuito de Jerez de la Frontera, Espanha. A decisão do campeonato chegou à pista espanhola sob o nome de GP da Europa e o clima era tenso no paddock. Schumacher e Ferrari se aproveitaram dos erros de Villeneuve e Williams no decorrer do ano e lideraram a maior parte do campeonato. A virada no jogo veio nas últimas corridas, quando Schumacher conseguiu apenas 2 pontos em 3 provas, enquanto Villeneuve vencia 2 vezes em questão de 8 dias. O título para o piloto canadense poderia ter vindo na corrida anterior em Suzuka, mas uma punição por desrespeito a bandeiras amarelas desqualificou Jacques da corrida. Com isso, Schumacher liderava o campeonato com apenas 1 ponto de diferença. O GP tinha tudo para ser explosivo. A Ferrari chegou em Jerez com a certeza que a atualização da asa dianteira tinha surtido efeito em Suzuka. Era uma vantagem crucial contra as Williams. Na mídia, tanto Villeneuve quanto a equipe lembravam a todos que Schumacher poderia ser excessivamente agressivo caso precisasse, trazendo à tona o GP da Austrália de 1994. Quando o alemão jogou sua Benetton contra a Williams de Damon Hill, ficando com o título. De fato, a diferença de 1 ponto a favor de Schumacher realmente abria a possibilidade de um novo campeonato terminando em acidente. A Renault estava de saída da Fórmula 1. Após ganhar 5 títulos consecutivos e algo em torno de 75% das corridas, a marca francesa saía da categoria por cima, e a corrida final na Europa havia sido um pedido da marca a Bernie Ecclestone, chefão da Fórmula 1, para terminar sua trajetória na categoria com comemoração e audiência na TV. Não à toa, o circuito estava coberto de banners e logotipos da empresa. A corrida também marcava a saída da Fórmula 1 de Gerhard Berger, Ukio Katayama e Norberto Fontana e era a última com o uso de pneus slicks e carros mais largos. O regulamento mudaria no ano seguinte, e os pneus lisos só voltariam à categoria em 2009. No qualifying, a primeira surpresa, o asfalto ia melhorando na medida em que se limpava e se emborrachava, e os tempos iam diminuindo. Ed Irvine, companheiro de Schumacher na Ferrari, segurou Villeneuve por 2 vezes na pista estreita, atrapalhando o canadense. Logo após o início da sessão, Villeneuve marcou o tempo de 1 minuto, 21 segundos e 72 centésimos. Após problemas com bandeiras amarelas, Schumacher tentou ser mais rápido que o piloto da Williams e fez o tempo de 1 minuto, 21 segundos e 72 centésimos. Isso por si só seria estranho, mas a coisa melhorou ainda mais quando Heinz-Harald Frentzen, companheiro de Villeneuve da Williams, foi para a pista. O alemão marcou o tempo de 1 minuto, 21 segundos e, adivinha, 72 centésimos. Isso significava que 3 pilotos estavam com exatamente o mesmo tempo na classificação. As McLarens tentavam entrar na briga, mas o tráfego acabou atrapalhando tanto Mika Hakkinen quanto David Coulthard. Damon Hill também estava com um bom ritmo na Arrows, mas Katayama o atrapalhou. A pole position ficou com Villeneuve, seguido por Schumacher e Frentzen. Em quarto vinha Hill, seguido por Hakkinen, Coulthard, Irvine, Berger, Olivier Panis da Prost e Jean Alesi da Benetton. A ideia era simples, bastava Villeneuve chegar à frente de Schumacher para vencer o título, mas logo na largada Schumacher assumiu a liderança seguido por Frentzen. Jacques caiu para terceiro, mas logo trocou de posição com seu companheiro de equipe. A partir daí foi um jogo de perseguição entre a Williams e a Ferrari. Schumacher foi o primeiro a ir aos pits, e mesmo fazendo voltas rápidas antes da parada, acabou atrapalhado por Tarso Marques na entrada dos boxes. Villeneuve fez a sua parada na volta seguinte e sofreu com o mesmo problema. Frentzen foi capaz de segurar Schumacher na pista, e com isso seu companheiro de equipe pôde se aproximar. Irvine, que havia largado apenas em sétimo, estava longe demais para ajudar o alemão, mas isso não era problema. Na manhã do GP, Jean Todt, chefe da Ferrari na época, apareceu nos boxes das equipes clientes da marca italiana e deu a ordem. Se os pilotos encontrassem Villeneuve na pista, deveriam segurá-lo. A ordem foi cumprida. Fontana, piloto da Minardi, deixou Schumacher passar sem problemas, enquanto Jacques foi segurado e sofreu para passar. A vantagem do alemão, que era de 0,8 segundos, passou a ser de 3,1 segundos. Villeneuve reagiu, e na volta 38 já estava a 1,4 segundos.
Com a segunda rodada de pitstops, Schumacher saiu na frente, seguido por Coulthard e Jacques, mas o piloto da Williams voltou a diminuir a vantagem de Michael na pista, e na volta 46 já estava a 3 décimos de segundo do alemão. 2 voltas depois foi o momento da verdade. Se aproveitando de maior grip, Villeneuve se segurou atrás de Schumacher e no último momento mergulhou ao lado do alemão para fazer a ultrapassagem. Schumacher não pensou 2 vezes, virou a Ferrari na direção da Williams em um movimento semelhante ao visto em Adelaide 3 anos antes. Enquanto a Ferrari saía da pista e ficava na brita, Villeneuve permanecia no traçado rumo ao título. O choque não saiu impune para o canadense. A pancada havia tirado a bateria dos suportes, sendo segura apenas pelos cabos. Se a bateria desconectasse, era fim de campeonato. Por isso, Villeneuve diminuiu o ritmo, e na última volta tanto Hakkinen quanto Coulthard o ultrapassaram. Voltas antes, Frank Williams havia avisado Ron Dennis, chefe da McLaren, que Villeneuve não apresentaria resistência. Afinal, o importante era ficar na pista. Aquela seria a primeira vitória de Hakkinen na Fórmula 1. No pódio, os pilotos da McLaren erguiam Villeneuve nos ombros. Ele era campeão mundial, um título que o seu pai, Gilles Villeneuve, não conseguiu ter. A manobra de Schumacher desencadeou uma série de ações e protestos. O paralelo entre Europa 97 e Austrália 94 eram nítidos. No começo, Schumacher acusou Villeneuve, dizendo que o canadense o havia usado como freio. O comportamento mudou após uma reunião com Luca de Montezemolo, presidente da Ferrari. 2 dias depois, Schumacher tentava suavizar o que aconteceu, dizendo que foi apenas um incidente de corrida, um erro simples. A FIA resolveu intervir, investigando não só o acidente, quanto o acordo entre Williams e McLaren no final da prova. Inicialmente, Schumacher participou apenas da campanha europeia de segurança no trânsito organizada pela FIA, mas uma análise mais aprofundada o fez ser punido com mais força. Ele acabou excluído da classificação do campeonato. Aquela seria a primeira desqualificação individual e a única até hoje de um piloto em um campeonato da Fórmula 1. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!